Leonardo Grandini, assunto não vai faltar para a gente aqui. Eu já queria começar com você, Nada. inclusive, aí. Queria que você comentasse o que é que você achou aí dessa situação envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, né, que foi agredido lá fora, agredido em Roma, já chegou no Brasil. Inclusive, os indivíduos que estavam envolvidos ali no ato já negaram, disseram que não foram eles, só que o ministro tirou foto e fez vídeo para identificação, né? Como é que você enxerga aí essa violência atrelada ao bolsonarismo? Ainda mais depois de uma polêmica recente envolvendo também o ministro Barroso, em um evento que você estava presente, né, ao Congresso da Uni, lá em Brasília. Comenta um pouco sobre isso aí, Léo. Não, cara, eu acho que todo mundo foi pego de surpresa, né? Todo mundo foi pego de surpresa. Eu estava lá em Brasília, fui delegado lá no Congresso da Uni, ajudei na organização. Foi lindíssimo, foi lindíssimo. No primeiro dia a gente teve o ministro Barroso, que de forma totalmente triste, inclusive foi vaiado por setores mais revolucionários e antipragmáticos que não aceitaram a participação dele no encontro. Foi lamentável, inclusive todos os veículos de imprensa noticiaram isso. E logo em seguida ele disse aquela fala do bolsonarismo que nós derrotamos o bolsonarismo, que também repercutiu bastante em decorrência do fato dele ser ministro do Supremo, né? Mas fez uma participação incrível. O ministro Flávio Dino também participou dessa inauguração. Depois, no dia seguinte, na sexta, o presidente Lula e a primeira-dama Janja participaram, o ministro da Educação, o Camilo, o Randolfo Rodrigues, senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, enfim, várias autoridades estiveram presentes, foi realmente lindo. E no meio desse congresso, nós fomos surpreendidos com a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes, a sua mulher e o seu filho foram agredidos no Aeroporto Internacional de Roma por um grupo de brasileiros bolsonaristas que estavam, de alguma forma, insatisfeitos com o exercício e a conduta do ministro Alexandre de Moraes, e, em decorrência disso, agrediram ele. A primeira impressão que nós tivemos é que isso não ia ficar por aí. A gente conhece o ministro Alexandre de Moraes e a gente não entendeu qual foi o intuito dessas pessoas. Eles realmente acharam que ficariam impunes, que simplesmente agrediriam fisicamente o ministro do Supremo e o ministro Supremo mais combativo no momento e nada aconteceria. Pois bem, dito e feito. No dia seguinte, essas pessoas já foram identificadas e as medidas legais cabíveis serão tomadas. E é esse o procedimento, é esse o procedimento. Inclusive, os bolsonaristas queriam pegar as imagens dos aeroportos para tentar alegar que houve uma agressão, que o ministro teria agredido inicialmente, que o filho do ministro Alexandre de Moraes, como foi noticiado inclusive pela Jovem Pan, né, teria agredido inicialmente, o que é uma completa mentira, mais uma fake news, mais um Senti que crime. bateu a saudade agora aí, viu, Léo? Não, 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 porque é tenebroso. É tenebroso. Verdade, brincadeiras à parte, mas é verdade. Não, é tenebroso. Eu entrei, vira e mexe, não é que eu sigo, mas vira e mexe chega para nós, né? Querendo ou não, é um dos maiores veículos do país. E não só a Jovem Pan, mas outros canais aí, Gazeta do Povo, Revista Oeste, noticiaram que o filho do ministro teria inicialmente agredido um senhor de 71 anos de idade e começaram a divulgar isso em grupos de WhatsApp e as imagens mostram justamente o contrário. Quer dizer, é um crime de forma, é fake news de forma deliberada, né? E felizmente já foram identificados, serão punidos. Não é porque estavam em território estrangeiro que podem fazer o que bem querem, porque são brasileiros agredindo uma autoridade máxima do Brasil e agora retornando, verão que é bom para tosse. Então foi lamentável, infelizmente o bolsonarismo abriu essa página na nossa história, a página da violência, e eu espero que sejam punidos e que isso não ocorra novamente. Mas você sabe, Carlito, que eu acho que não vai intimidar. Inclusive, depois eu quero ouvi-lo também sobre esse acontecimento. Mas o ministro, inclusive hoje, ele deu uma entrevista dizendo que ele não teme, não vai temer absolutamente nada disso, que a vida dele é a mesma antes de ser ministro supremo e agora,
Então, ele mandou um recado interessante. E o ministro Alexandre de Moraes vai ficar mais 20 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E essa postura dele é extremamente corajosa, independente de direita, esquerda, mas é a postura de realmente de alguém que é digno de estar onde está e que defende a Constituição Federal Brasileira. E eu acho importante que você falou sobre a questão da punição, né, Léo? Que muitos desses bolsonaristas, inclusive o próprio foragido ali, o Alan dos Santos, quando estava lá nos Estados Unidos, também estava atacando ministros do STF, representantes de comitivas brasileiras. Só que o nosso Código Penal, no artigo 7º, fala sobre uma coisa chamada extraterritorialidade da lei penal, que é quando você aplica a lei penal brasileira, mesmo não estando em território brasileiro, mas com condições específicas, como você bem citou aí, que essas figuras serão punidas, né? E como é que se aplica, por exemplo, a lei penal aqui no Brasil e a extraterritorialidade que quando se aplica a lei penal em outros lugares, né? Se aplica, por exemplo, quando os crimes acontecem contra a vida ou liberdade do presidente da República, contra patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação instituída pelo poder público, contra a administração pública por quem está a seu serviço, de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, e de alguns outros crimes, né, que fala, por exemplo, sobre atacar qualquer um dos membros, né, o agente de Estado brasileiro, exercendo a sua função. Lembrem vocês, né, que estão acompanhando a gente, o ministro Alexandre de Moraes foi dar uma palestra lá fora, né, para poder falar sobre o que estava acontecendo em relação aos avanços da democracia brasileira, o judiciário e tudo mais. Então, quando acontece qualquer tipo de situação, como é que aconteceu no aeroporto de Roma, é importante salientar que existe punição, né, que a lei será aplicada e que eles estão, inclusive, com medo, porque eu acredito que não passava na cabeça deles, Léo, que eles seriam punidos quando chegasse no Brasil, já que o suposto crime teria acontecido lá fora. Porque a gente está vendo essa repercussão do caso do Barroso, e eu até soltei um vídeo mais cedo falando sobre esse caso, que quando o Barroso abre a boca e diz derrotamos o bolsonarismo, ele não está falando do movimento que é liderado por um político de direita ou de extrema direita. Ele está falando de um movimento neofascista, que é explicado muito bem, inclusive em alguns livros recentes, alguns artigos científicos, inclusive no meu próprio livro novo, né, o Descomplicando a Política, que deve sair ainda agora no segundo semestre, eu falo, né, na coluna lá de extrema-direita, eu trago já o bolsonarismo como um dos movimentos que surgiram ali do que a gente chama de neofascismo. Então, tá claro que ele não se referiu à figura do Bolsonaro especificamente, mas sim em relação a um movimento antidemocrático que tentou colocar de volta uma ditadura no poder, suprimindo ali a democracia. E ele, como representante de um dos poderes, quando ele fala nós derrotamos o bolsonarismo, ele deixou claro ali que as instituições derrotaram o fascismo antidemocrático instituído no Brasil. Para mim isso estava bem claro. Não, você acha o quê? Totalmente. Não, eu assino embaixo. Inclusive, teve a oposição entrou com um pedido de impeachment por parte do ministro, enviou ao Senado Federal. O Senado Federal é quem tem essa prerrogativa, e eles realmente querem. Primeiro, assim, a minha avaliação, eu assino embaixo, concordo perfeitamente, mas estando presente no exato momento a presidenta Bruna da entidade, enfim, várias autoridades, várias lideranças acadêmicas estudantis, talvez não fosse oportuna a fala, porque isso dá manga, né? Isso dá motivo para falar, dá motivo para a oposição espernear, e tanto que ele reconheceu isso e disse que, de fato, ele caiu nessa armadilha por parte de pessoas mal intencionadas. Então, hoje em dia, tudo aquilo que a gente diz, especialmente como figura pública, num congresso público, a gente tem que ser comedido, tem que tomar cuidado. Agora, pedido de impeachment por conta de uma prerrogativa, de um direito constitucional, independe, inclusive eu vi liberais defendendo isso, tem um colega, o Joel Pinheiro, que é um liberal clássico,
o próprio Reinaldo Azevedo, que não é de esquerda, é um liberal também. Joel é tão liberal que ele é a favor até da venda de órgãos, né? Para poder. Não, sim, inclusive é tão bizarra as definições no Brasil que as pessoas acham que o Reinaldo Não, eu não Azevedo estou contra você, não, no caso. Eu estou dizendo assim, o Joel ele é tão liberal que ele até a favor, por exemplo, de vender órgãos. E isso não, gerou até uma polêmica na época, né? Que ele falou não, isso. sim, não, o Joel não, assim, gosto dele, meu amigo, mas é um liberaloide, é um liberal. E ele, que é um liberal clássico, disse que não tem o menor sentido, porque de fato não tem o menor sentido, nem do ponto de vista ideológico e nem do ponto de vista legal, porque não importa se você é ministro supremo, se você é juiz de direito, se você é desembargador, se você é membro do Ministério Público, procurador ou promotor, você tem o direito de expressar a sua opinião, você tem esse direito, né? É evidente que se você critica, por exemplo, o Bolsonaro, e você é um juiz, você é ministro supremo, em eventuais processos ligados ao Bolsonaro, poderia haver algum tipo de afastamento da parte dele, por impessoalidade e tal. Agora, você sofrer um processo de impeachment por conta de uma opinião que você deu, política, no interesse econômico, social, isso é um completo absurdo. Mas é mais um dos pedidos da oposição que é para causar, porque ele sabe que não vai surtir efeito, ele sabe que não vai reverter absolutamente nada, mas gente como o Nicolas Ferreira, que foi o cabeça desse pedido, eles ganham voto. Jordi também, né? Que inclusive está dizendo aqui nessa matéria que se o Pacheco não aceitar a abertura do pedido de impeachment, ele vai prevaricar. Eu gosto muito quando os bolsonaristas entram nessa narrativa, Léo, que eu pergunto logo a eles o seguinte: baseado em que é a abertura de impeachment? Qual a fundamentação? Há crime de Legal, responsabilidade. Né? Mas qual crime de responsabilidade? Cita aí. Eles não sabem, porque eles não se preocupam com isso. O Jordi, inclusive, é interessante. Ele tentou me processar um tempo atrás, censurou meu canal, né? Você porque tá brincando. Eu denunciei o esquema. Seríssimo, eu denunciei o esquema de suposta rachadinha envolvendo o pai dele, né? E o nepotismo cruzado também. E aí, né, dentro da democracia, como é que ele fala? Da liberdade absoluta de expressão. Ao invés de ele processar a Globo, que foi quem divulgou a matéria, ele tentou processar a mim. E aí, toda vez que eu publicava um material, ele vinha nos meus comentários, ou quando eu ia lá no Twitter e comentava, ele falava: se você continuar falando coisa de mim, eu vou dar prosseguimento àquele processo. Eu fui na delegacia aqui em Aracaju, prestei um boletim de ocorrência, acabou o problema. Nunca mais ele me ameaçou de processo, nunca mais ele falou nada. Acabou. Porque é bunda mole. Essa gente paga de virilidade justamente pela falta desta. Então, o Jordi é um banana. Inclusive, eu debati com ele, já tive o desprazer também de debater com ele. Ele é um palhaço, e deve ser o candidato deles lá, prefeito lá de Niterói, é líder hoje deles. Quer dizer, o líder deles é o Carlos Jordi na Câmara. Então, é um bando de palhaço. E, de fato, eles não trazem. Você, por exemplo, você trouxe o respaldo legal. Você trouxe o tema, eu trouxe o tema da agressão que o ministro Alexandre de Moraes sofreu, e você trouxe, por que isso é crime, né? Não, mas porque muita gente falou isso, inclusive, em veículos tradicionais. Não, como está num território estrangeiro, essas pessoas têm que estar sujeitas às leis deste território estrangeiro. Mas tudo bem, também, se esse território estrangeiro quiser agir, ele também pode agir, inclusive eles podem responder perante a lei italiana. Mas também existe essa questão que você trouxe. E aí você trouxe de forma brilhante, nomeou os tópicos, nomeou os itens, os parágrafos, os incisos, e é isso. Agora eles vão responder conforme tal inciso de tal parágrafo da lei tal. Ponto. E vão responder, e tem que responder, porque senão abre brecha para outros engraçadinhos acharem que esse tipo de ato é uma simples e singela manifestação, e não um crime, quando é um crime. Ponto.